Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que eu recriei o game Mecha Chameleon aí, que tá todo mundo jogando pra caramba. E basicamente isso aqui já é o meu jogo, eu já tô escondido aqui. Vou até sair correndo que nem louco aqui. E basicamente esse aqui é o meu jogo. E vou mostrar pra vocês nesse vídeo aqui como que foi o processo de estar recriando este game aí que tá bem famoso, beleza? Então, vamos pro vídeo. E aí pessoal, beleza? Codeplay Games aqui, e se você clicou nesse vídeo, fique sabendo, muito obrigado, tá? Porque nós estamos tentando fazer algum vídeo aqui estourar nesse canal, tá um trabalho danado, né? Só quem faz vídeo para YouTube sabe o trabalho que é para fazer algum vídeo estourar. Mas nesse vídeo, nós vai estar recriando esse jogo aqui, Mecha Chameleon, né? É um jogo que recentemente ele lançou aí e já tá um sucesso, né, mundial. E estou estudando ele aqui, vendo como que ele é. Eu gostei do jogo, é um jogo interessante, ele é um jogo simples e objetivo, isso é bacana no mercado de jogos. E a nossa ideia é estar refazendo esse jogo, recriando esse jogo para o Play Store, né, para o Android. Então, vamos recriar esse jogo e jogar na Play Store e vamos ver no que vai dar, né? Então, eu já conversei com a IA aqui, expliquei para ela direitinho, deixei ela por dentro do que a gente vai fazer e ela me retornou esse código aqui, né? Então, de pouco em pouco a gente vai estar arrumando, fazendo a engenharia aqui para funcionar, né? Então, o que a IA me fez? A IA simplesmente me deu para teste, né, um cômodo para nós testar as mecânicas, né? E eu falei para ela que eu não quero que você me cuspa o jogo completo, porque sempre vem cheio de bug e a gente tem que ficar corrigindo milhões de códigos que veio quebrado. Então, ao invés de pegar o jogo inteiro, a gente vai trabalhar de pouquinho em pouquinho da forma correta, que é beta, teste, alfa, e é isso, né? No alfa teste aqui, esse beta teste aqui, eu falei pra IA que ao encostarmos, né, os personagens na parede, simplesmente o nosso personagem teria que subir, né? Ou seja, a parede não tem que me dar colisão e nem atravessar a parede, logicamente. Nós temos que subir a parede quando a gente encosta na parede e mantém pressionado contra a parede, né? Eu não estudei o jogo perfeitamente, o jogo original, para ver como que funciona a subida de parede, né? Mas não vai valer tão assim, como posso dizer, não é tão preciso eu ter que ficar vendo essas estruturas de mecânica, porque o jogo vai ser adaptado para Android. Então essas mecânicas é algo que eu tenho que por mim mesmo avaliar e ver como que seria no Android, né? Para não poluir de botões a tela do celular. Então a melhor maneira é encostar na parede e se movimentar contra ela. Aí assim a gente consegue subir. E de primeira aqui, já percebi que já houve um bug aqui. Parece que a IA, ela, em vez de manter fixamente a câmera e subir meu personagem verticalmente, parece que ela tá virando meu personagem, como que se ele fosse andar com os pés na parede. Você pode ver que meu personagem passa a andar e depois ele buga todo. Não entendi, foi nada, tudo quebrado. E aí, isso é um problema, né? Eu vou explicar para ela como corrigir isso aqui. E ela me deu também um tecla E, copiar, colar a parede do chão. Então eu vou aqui, aperto E e eu copio o cenário da parede. No jogo original não é assim, né? No jogo original a gente ganha tipo uma forma de pintar com pincel, né, parte do cenário. Então tem um conta-gotas, né, que a gente consegue pegar a cor da parede de um determinado pixels. E nesse pixel a gente pega o conta-gota, toca, né, nessa área da cor que eu quero, e assim eu consigo pintar o meu personagem, né? E aqui não, aqui ele tá simplesmente pegando a cor por inteiro da parede. Tá, isso aqui é um probleminha. Isso aqui é fácil também de corrigir. E beleza, vamos corrigindo isso aqui. Eu vou dar um pause aqui, né? Para vocês vai ser insta, mas vou dar um pause aqui e vamos trabalhar. Bom, voltando aqui, né? Passou um bom tempo, mas eu não fiquei a maior parte do tempo
produzindo esse código, não. É que eu faço algumas coisas também pessoais, então eu meio que junto A com B, vou fazendo minhas coisas também. Bom, mandei pra ela pra corrigir algumas coisas que a gente já tinha conversado, né? E, cara, simplesmente, agora sim a gente consegue subir, né? Só que ela tava fazendo eu subir e quando eu soltasse a tecla de movimento, meu personagem caía. Então, tava sendo uma mecânica difícil de jogar, né? Porque, basicamente, eu tenho que subir e manter meu dedo pressionado enquanto eu me posiciono pro lado, me posiciono pro outro. Então, estava uma mecânica difícil de jogar. Então, eu expliquei pra ela que, ao subir, né, não pode haver essa queda, né? Essa gravidade de me puxar para baixo. Eu tenho que manter o meu personagem colado, né? Na parede. E aqui na parede eu posso sim me movimentar tanto para cima, tanto para direita, tanto para esquerda, né? Para trás, infelizmente, ainda tô caindo, né? Eu tô caindo. Em vez de eu descer a parede, meio que o jogo me empurra para trás, né? Eu não sei como que funciona isso no jogo original. Mas eu tô tentando trazer, como eu falei, uma adaptação. E vamos vendo o que eu posso fazer mais tarde. Tinha um bug que estava acontecendo que era o seguinte, né? O jogo simplesmente só levava em consideração quando eu colocava meu personagem para andar na parede em uma linha reta. Então, se eu andasse para frente, né? Com o analógico para frente, com W, meu personagem subia. Beleza. Mas se por acaso eu quisesse andar na parede com o D, né? Para direita. Então, meu personagem agora basicamente para a direita, ele não subiria. Mas agora, agora ele sobe se segurar com D. Eu sei que pode ser um problema, na verdade, tem uns problemas que eu posso levar em consideração aqui, agora analisando, que eu estou jogando com um cubo, né? E basicamente, quando eu movo minha câmera assim, eu não estou movendo meu personagem para uma outra posição. E sim, eu estou movendo em volta do meu personagem. Então a câmera que está levando em consideração o input, ou seja, não é o lado que o meu personagem está, se ele está de frente, se ele está de lado, e sim a câmera. Então se minha câmera estiver de lado, se eu quiser andar com o meu personagem com a letra D, tem que funcionar a escalada, porque é a câmera que diz se eu posso ou não fazer isso, e não a posição do meu personagem. Acho que deu pra entender. Como eu falei, eu não sei se o jogo original funciona desse jeito, mas adaptadamente, né, eu tô fazendo assim. Futuramente eu posso estar mudando. Lembrando também que eu tinha falado sobre APK, Play Store, né? Eu sei que eu falei isso no começo do vídeo, mas vamos ver no que vai dar, né? Tem que ver isso, tem que ver se é tão simples assim, né? A criação, o build, né, desse jogo pro APK, e se realmente vale a pena, né? Se não ficar uma porcaria no final do vídeo. Então, eu vou estar tentando fazer mais códigos aqui e tentando deixar o mais próximo possível do game original. Bom, já estou no processo final aqui também de algo que eu estou fazendo já faz um bom tempo, que é o quê? Né? A gente sabe que no jogo original nós temos uma roleta, né, de poses, né? Então nós pode trocar essas poses. Porém, visualmente precisamos ter essas poses, né, em PNG para ficar na roleta, né? Então temos que fazer o processo de estar pegando os nossos modelos e tá fazendo ficar em PNG e colocar como pose. Então o que eu estou fazendo, né? É basicamente o que? Eu tô tirando um print dessa área aqui, né, da pose, indo até o meu labs, né, labs.google, e aí eu mandei um comando para ela explicando que o fundo tem que ser preto, né, não branco, né. Primeiro eu testei com fundo vermelho e infelizmente o boneco estava reagindo à cor do fundo, então eu falei para ficar preto, né. E o comando era que aumentar a resolução, né, desse print, né? E para cada modelo que eu estava fazendo, eu colocava alterar a pose do personagem para essa do print. Sempre alterar a pose desse personagem para essa do print. E aí, nos retornando essa imagem aqui, né? Aí, no Photoshop, eu simplesmente pego a imagem
que foi nos dado, né, pelo Labs. Jogo aqui. E aqui simplesmente eu venho com o processo de tirar o fundo, né? Aí fica com esses contornos meio zoadinho, algumas partes que se quebraram aqui, como aqui o braço. Então eu volto, retorno, vou aqui na borracha de plano de fundo, né? Aí eu dou uma riscada assim, só para tirar do automático a ideia dessa área que está mais escura, né? Claramente isso podia ser resolvido facilmente, tá? Com a IA, em vez de eu falar para ela colocar um fundo e esse fundo e meu personagem reagir à luz ambiental deste fundo, era só eu falar para ele não reagir. Mas acontece, a gente vai fazendo e aprendendo com os próprios erros, né? Aí simplesmente a gente pega aqui a seleção automática, né? O contorno está ruim, então eu dou um clique aqui, eu vou em modificar, contrair, aceitar, Ctrl Shift I para selecionar inverso, filtro, borrão, desfoque gaussiano, e aí eu acho que aqui tá bom. E aí a gente conserta os contornos e simplesmente já pode mandar para pasta que vai ser a pasta da roleta, né? Acho que falta só mais um só, se não estou enganado, estátua 8, né? Vai ser deitado. Então, peguei uma posição boa aqui, tirei um print, eu vou aqui, coloco o print aqui com Ctrl V, dou Ctrl V, pego aqui, altere a pose do personagem para essa pose do print, mando fazer, né? Fazer com vocês para vocês verem o processo como que é. Esse vídeo vai ficar muito longo, eu acho que poucas pessoas vão ter gosto de querer assistir, mas eu fico feliz comigo mesmo, né, por estar fazendo esse projeto, né? E vamos esperar um pouquinho. E aqui ficou o resultado, né? Aí eu simplesmente baixo aqui essa imagem, faço o mesmo processo, abro o Photoshop, esse Photoshop do Google aqui é bugado, eu fecho, abro de novo, jogo essa imagem, seleciono aqui embaixo, vejo os defeitos que infelizmente vou ter que fazer manualmente, contorno. Tem uma forma muito mais fácil, tá, de estar fazendo isso. Como eu falei, eu sou um cara curioso. Eu sou leigo em tudo, mas sou curioso. Então eu sempre faço da forma que eu sei, né? Mas provavelmente, com certeza, tem uma forma muito mais fácil de estar fazendo isso. Ou é usando a IA para remover o fundo, então buscar alguma ferramenta que remova o fundo com IA. Não sei nem se o próprio Labs faz isso. Ou eu posso estar usando até aqui no Photoshop mesmo uma forma, né, de estar selecionando só o modelo, né, só o pixel claro e depois fazer uma seleção inversa para tirar o fundo só do que está fora daquele pixel. Eu sei muito bem, eu sei que tem como fazer isso, só não sei fazer, mas a gente vai fazendo da forma que sabe, né? Mesmo esquema, clicou aqui, vai em selecionar, modificar, difusão não, cara. Selecionar, modificar, contrair, aceitar, Ctrl Shift I, filtro, borrão, gaussiano, aceitar e pronto. Estátua 8. E já temos aqui todos os nossos PNG que vão ficar naquela área de roleta daqui. Então, estamos progredindo bastante, tá ficando legal. E é isso. Vou dar um pause aqui e ver qual é o próximo passo que nós podemos estar fazendo. E se passou aqui mais um bom longo tempo, né? E está assim, ó. Pode ver que eu ter saído do modelo 3D aqui do Blender, né? E
joguei pra cá pro game e ficou assim. De início tava com aquela iluminação do cenário no personagem, tá? Aí eu simplesmente coloquei pra forçar não ter o PBR que você fala, eu acho, né? Que é essa plastificação, né? Parece que o personagem é um plástico, né? O modelo 3D fica como se fosse um plástico. E isso é muito ruim para personagens jogáveis, né? É para outras coisas para colocar esse efeito de plástico. E assim fica até melhor para nós se esconder no mapa, né? Aí aqui, ó, ao apertar R, a gente tem modelos, né? Ó, aquelas imagens 3D lá que eu tinha feito, lembra? Ó como é que tá aqui agora. Então eu aperto aqui, né? E vou me locomovendo até um espaço. Tá vendo? É até bem bacana. Algumas, como eu falei, tá com animação, então eu teria que forçar não ocorrer essa animação e sim ficar parado. E simplesmente é isso, né? A gente vai escolher uma posição aqui, deixar o personagem aqui em alguma posição. Tem muita coisa para arrumar, com certeza. Por exemplo, o nosso personagem não fica próximo à parede, ó, ele fica meio que distante, né? A colisão dele é muito alta. Isso é fácil de corrigir, então tem que diminuir a colisão do personagem e deixar mais próximo, né, do mesh. E assim a gente vai ter uma melhor experiência. Aí apertar F aqui no modo pintura, já liberamos aqui para nós a ferramenta de pintura. Aí nós escolhe aqui o cenário e podemos pintar o nosso personagem igual é no jogo original. Dá zoom para poder enxergar melhor as partes que pode pintar. E, né, com certeza, por ser uma parede totalmente de uma cor, né, as sombras do nosso modelo influencia muito e fica fácil de identificar. Só que no jogo original, né, com cenários com bastante pintura, né, não com uma cor totalmente sólida, mas sim uma pintura espalhada pelo mapa, fica mais difícil de achar. Até então a iluminação vai estar num ponto e vários objetos do mapa vai estar fazendo essa iluminação, né? Esse trabalho da iluminação no mapa, né? Então basicamente é isso, né? Ficou desse jeito. Esse vídeo ficou até bem longo, mas para uma melhor experiência eu posso estar fazendo o seguinte, né? Eu fui aqui nesse site aqui, Sketchfab, né? Peguei um modelo de mapa assim de cenário, né? Só pra gente ver basicamente como que ficaria. Tem muitos bugs com certeza para corrigir, mas nós está fazendo a parte que mais importa, né? Então eu já tinha feito um código aqui, né? Vou dar Ctrl S aqui e temos aquele cenário do low poly ali aqui, né? Então pra vocês verem que basicamente funciona, né? O nosso mapa já tem a estrutura de fazer funcionar. Eu achei um lugar bom aqui. Eu desci lá de cima, eu vim aqui embaixo, achei uma parte com telhado aqui. Vamos ver se fica bom. Basicamente tem que ser mais clara essa região aqui. Foi meio estranho aqui essa posição,
Mas basicamente é isso, cara. Não tem muito o que fazer aqui, não. Então esse cenário não foi nem eu que criei. Então fica difícil. Eita, jogar num cenário que não fui eu que criei. Sem contar que tem muito defeito, né? O meu próprio modelo 3D tá cheio de defeito. Imagina o cenário de outras pessoas. É isso, gente. O vídeo ficou enorme, então eu quis fazer numa pegada só, né? Num vídeo só, em vez de separar por partes. Mas eu espero que vocês gostem do resultado aí. Quem sabe eu traga outras partes, né, consertando os problemas que a gente tem nesse jogo. E vamos ver no que vai dar, né? Falou!